Fariseus, do hebraico, são um grupo de judeus devotos ao Torá, 5 primeiros livros da Bíblia, surgidos no século II a.C. Opositores dos saduceus, criam uma lei oral, em conjunto com a lei escrita, e foram os criadores da instituição da sinagoga. Com a destruição de Jerusalém em 70 d.C. e a queda do poder dos saduceus, cresceu sua influência dentro da comunidade judaica e se tornaram os precursores do judaísmo rabínico. A palavra fariseu tem o significado de separados, a verdadeira comunidade de Israel, santos. Origens e história. A origem mais próxima do nome fariseu está no latim farisaeus, que por sua vez deriva do grego antigo, assentado no hebraico prushim. Esta palavra vem da raiz paras que basicamente quer dizer a separar, afastar. Assim, o nome prushim ou perushim é normalmente interpretado como aqueles que se separaram do resto da população comum para se consagrar ao estudo da Torá e das suas tradições. Todavia, sua separação não envolvia um ascetismo, já que julgavam ser importante o ensino à população das escrituras e das tradições dos pais. A origem mais provável dos perushim é que tenham surgido do grupo religioso judaico chamado Hassidim, os piedosos, que apoiaram a revolta dos Macabeus, 168 e 142 a.C., contra Antíoco IV Epifânio, rei do Império Seleucida, que incentivou a eliminação de toda a cultura não grega através da assimilação forçada e da proibição de qualquer fé particular. Uma parte da aristocracia da época e dos círculos dos sacerdotes apoiaram as intenções de Antíoco, mas o povo em geral, sob a liderança de Eda Macabi, Judas Macabeu, e sua família revoltou-se. Os judeus conseguiram vencer os exércitos helênicos e estabelecer um reino judaico independente na região entre 163 e 142 a.C., quando então foram dominados pelos romanos. Durante este período de 163 a 142 a.C., a família dos Macabeus estabeleceu-se no poder e inaugurou o período independente do Reino da Judéia, que durou de 110 até 37 a.C. Os Macabeus eram de ascendência levítica e restauraram a adoração e os sacrifícios no Templo de Jerusalém. Este acontecimento é comemorado até hoje pelas comunidades judaicas, chamado de Festa da Dedicação do Templo ou Hanukkah. E foi provavelmente nesta época que alguns grupos apareceram dentro da sociedade judaica, começando a estabelecer um certo tipo de divisão de posturas, normalmente com relação à política ou religião e com a vida em geral, e com isso se relacionando com a maneira de pensar e de se encaixar na sociedade da época. Dois dos grupos são, os Sadoquim, saduceus, clamando ser os legítimos descendentes de Tsadoc e portanto os legítimos detentores do sumo sacerdócio e da liderança religiosa em Israel, e os Perushim, fariseus, oriundos dos Hassidim que, geralmente, desiludidos com a política, voltaram-se para a vida religiosa e estudo da Torá, esperando pela vinda do Messias e do reino de Deus. Outras linhas já existiam há algum tempo e tiveram também seu papel neste cenário, mesmo que de maneira indireta ou subjetiva. Um exemplo são os essênios, que viviam mais em uma vida de consagração ao Criador, se estabeleciam na região do deserto, nos montes, como Carmelo, e em algumas outras regiões a fim de preparar o caminho para a vinda do Rei Messias. Os Perushim agrupavam-se em Avurod, associações religiosas que tinham os seus líderes e suas assembleias, e que tomavam juntos as suas refeições. Segundo Flávio Joséfo, historiador judeu do século I d.C., o número de Perushim na época era de pouco mais de 6.000 pessoas, Antiguidades Judaicas 17, 2, 4, 42. Eles estavam intimamente ligados à liderança das sinagogas, ao seu culto e escolas. Eles também participavam como um grupo importante, ainda que minoritário, do Sinédrio, a suprema corte religiosa e política do judaísmo da época. Muitos dentre os Perushim tinham a profissão de sofer, escriba, ou seja, a pessoa responsável pela transmissão escrita dos manuscritos e da interpretação dos mesmos. Duas escolas de interpretação religiosa se desenvolveram no seio dos Perushim e se tornaram famosas, a escola de Hillel e a escola de Shammai. A escola de Hillel era considerada mais liberal na sua interpretação da lei, enquanto a de Shammai era mais restrita. No entanto, os Perushim eram uma seita de grande influência em Israel devido ao ensino religioso e político. Aceitavam a Torá escrita e as tradições da Torá oral, na unicidade do Criador, na ressurreição dos mortos, em anjos e demônios, no julgamento futuro e na vinda do Rei Messias. Eram os principais mestres nas sinagogas, o que os favoreceu como elemento de influência dentro do judaísmo após a destruição do templo. São precursores por suas filosofias e ideias do judaísmo rabínico. O termo fariseu significa separado, evoca, portanto, um tipo de mentalidade e espiritualidade puritana e rigorosa que isolava os seus membros do resto do povo.
Vangloriavam-se de maior perfeição que os outros, por isso desprezam os que não conhecem nem praticam a lei, os camponeses, os cobradores de impostos, os pecadores, etc. Para melhor garantir o cumprimento da lei, cercaram-na de uma casuística meticulosa, cheia de subtilezas e minúcias, o que os levou a cair no formalismo e na hipocrisia religiosa. Insistiam sobretudo na observância do sábado e na pureza ritual. O seu apego escrupuloso à lei e à tradição dos mais velhos levou-os à autossuficiência e ao orgulho, o que os impediu de reconhecer Jesus como o enviado de Deus. Não só não o reconheceram, mas declararam-lhe guerra e exigiram a sua morte. De todas as seitas judaicas, os fariseus foram os únicos que sobreviveram à destruição de Jerusalém em 70 DC, e foram eles que moldaram o judaísmo pós-bíblico. Esses grupos religiosos, fariseus e saduceus, ainda existem nos dias de hoje com suas práticas religiosas dentro dos templos. Ora fazem contribuições dos dízimos e ofertas, mas a bem da verdade não são convertidos, não foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Não houve uma conversão e sim uma adesão ao Evangelho de Cristo. Não há amor ágape e sim uma falsa modéstia. Mudam o seu exterior com roupas, mas não mudam o interior, que não podem mudar a não ser pela ação única do Espírito Santo. Com certeza ainda há hoje fariseus e saduceus dentro dos templos religiosos. Vivem em uma cientice para convencer outras pessoas, do seu meio, para que possam ser chamadas de santas, ou receber qualquer outro elogio para que seu ego seja satisfeito. Eles se matam aqueles que foram alcançados pelo Espírito Santo, não há respeito ao próximo e sim indiferença. A pregação dos púlpitos hoje está mais voltada para satisfazer os ouvintes que se encontram no local, pregação onde são proferidas palavras positivas: você pode tudo, tudo que Cristo conquistou na cruz é direito nosso, fomos colocados por cabeça e não por cauda. Uma graça barata, onde não há renúncia e tampouco a morte do eu. A pregação da palavra, já há um tempo não traz arrependimento de pecados. Só que o Espírito Santo trabalha nesse sistema, digo esse cosmo. Transformando vidas, não suas roupas mas sim o seu interior, caráter, sua moral, seus pensamentos. Nessas igrejas que se dizem serem de Cristo, é um tentando engolir o outro, é querer ser mais do que o outro. Ainda a igreja que faz acepção de pessoas, só tem cargos dentro desses lugares que chamam de Igreja de Cristo, que é dizimista, quem tem a fundador do templo no qual se reúnem, enfim um verdadeiro covis de lobos. Durante anos a igreja que se chama de Cristo, não tem cumprindo o seu papel de igreja, estão todos dentro de um templo religioso, para mostrar as suas melhores roupas, exibir o seu carro ou outro meio de transporte que não seja ônibus. De contrapartida, aqueles que precisam de transporte público vai para o ponto de ônibus, esperar a condução passar em pleno domingo, tarde da noite. Mas quando estava no culto que se diz que é para o Criador, falava que amava, enfim, cadê esse amor na prática? Ao ponto de levar esse irmão ou irmã para sua casa não importando a distância. Exigir o dízimo e até ameaçar com texto bíblico de maldição, um texto bem conhecido daqueles que frequentam esses cultos, Malaquias cap. 3, 8-12. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. 9 Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. 10 Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal até que não haja lugar suficiente para recolherdes. 11 Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. 12 E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma boa exegese do texto entenderá melhor o que realmente o texto quer nos dizer. Pessoas não são mais atraídas pelos frutos que aqueles que se dizem discípulo de Cristo deveria dar, muito pelo contrário, elas se afastam porque olham e só conseguem ver pessoas que aparentemente não cometem erros nos templos juntos uns dos outros, mas fora são sepulcros caiados. O que bem descreve para esses religiosos hoje um texto das Escrituras, que se encontra no Evangelho segundo Mateus. Capítulo 23. Então falou Jesus à multidão, e aos seus discípulos. 2 Dizendo, na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. 3 Todas as coisas, pois, que vos disserem que observeis, observai-as e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem.
4 Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens, e eles, porém, nem com seu dedo querem movê-los. 5 E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, e alargam as franjas das suas vestes. 6 E amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. 7 E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, e Rabi, Rabi. 8 Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. 9 E a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual está nos céus. 10 Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. 11 O maior dentre vós será vosso servo. 12 E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. 13 Mas ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais nem deixais entrar aos que estão entrando. 14 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. 15 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e, depois de o terdes feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. 16 Ai de vós, condutores cegos! Pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. 17 Insensatos e cegos! Pois qual é maior, o ouro, ou o templo, que santifica o ouro? 18 E aquele que jurar pelo altar isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta que está sobre o altar, esse é devedor. 19 Insensatos e cegos! Pois qual é maior, a oferta, ou o altar, que santifica a oferta? 20 Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que sobre ele está. 21 E, o que jurar pelo templo, jura por ele e por aquele que nele habita. 22 E, o que jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está assentado nele. 23 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que dizimais a hortelã, o endro e o cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé, e deveis, porém, fazer estas coisas, e não omitir aquelas. 24 Condutores cegos! Que coais um mosquito e engolis um camelo. 25 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de intemperança. 26 Fariseu cego! Limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. 27 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundícia. 28 Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 29 Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas! Pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. 30 E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. 31 Assim, vós mesmos testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. 32 Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. 33 Serpentes, raça de víboras! Como escapareis da condenação do inferno? 34 Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade. 35 Para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. 36 Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre esta geração. 37 Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. 38 Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. 39 Porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor.